Olá, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao canal Raízes da Fé. Lembre-se de se inscrever e deixar o seu gostei para apoiar nosso trabalho e ajudar a levar essas histórias ao maior número de pessoas. Hoje, vamos mergulhar no emocionante avivamento do país de Gales, um dos momentos mais impactantes da história cristã. Em apenas alguns meses, o país foi radicalmente transformado, com mais de 100 mil pessoas se entregando a Jesus como seu Salvador. A notícia desse avivamento correu o mundo e até hoje ele é lembrado como um poderoso mover de Deus. Para entender essa história, precisamos conhecer Evan Roberts, o jovem simples que Deus usou de maneira extraordinária. Nascido em 1878, Evan vinha de uma família pobre e metodista. Desde cedo, ele foi moldado por uma vida de desafios. Aos 12 anos, após um acidente de trabalho que incapacitou seu pai, Evan teve que largar a escola e começar a trabalhar em uma mina de carvão para sustentar a família. O trabalho nas minas era árduo e perigoso. Certa vez, ele escapou de um grave acidente quando uma explosão queimou uma página da sua Bíblia, uma lembrança do livramento de Deus que ele guardou com carinho. Naquele tempo, o país de Gales era amplamente cristão, mas a fé havia se tornado fria e acomodada. No entanto, Evan tinha um desejo ardente por um avivamento genuíno e passou a buscar a Deus de forma incessante. Ele foi incentivado a participar das reuniões de oração locais e, a partir daí, começou a orar e ler a Bíblia todos os dias durante 13 anos. Um dos momentos mais marcantes em sua vida de oração foi quando ele meditava na oração do Pai Nosso. Ao chegar nas palavras "Venha o teu reino", ele sentiu algo profundo e inexplicável, permanecendo em silêncio, sensível à presença do Espírito Santo. Sua oração se resumiu a 2 pedidos: que Deus o enchesse com sua presença e que o avivamento se espalhasse por todo o país de Gales. Em 1903, numa noite aparentemente comum, enquanto Evan orava ao lado de sua cama, ele foi tomado pela presença de Deus de forma tão intensa que seu corpo inteiro foi inundado por um temor santo. A partir daquela noite, por vários meses, Deus passou a acordá-lo à 1 da manhã para orar até às 5 da manhã, em um período de intercessão profundo e transformador. Evan não conseguia explicar completamente à sua família o que estava vivenciando. Ele apenas dizia que era uma experiência além de qualquer descrição. Nessa época, ele já estava matriculado em uma escola preparatória para o ministério, mas algo muito maior estava por vir. Quando falamos sobre o avivamento do país de Gales, o nome de Evan Roberts logo surge como figura central. No entanto, há outra pessoa que desempenhou um papel fundamental nesse movimento: Seth Joshua. Seth era um pregador preocupado com o desequilíbrio entre o conhecimento acadêmico e a vida espiritual nas igrejas. Ele orava há anos para que Deus trouxesse um avivamento ao povo, e seu pedido era claro. Ele desejava que o avivamento viesse através de alguém simples, alguém das minas de carvão ou da lavoura, não de universidades renomadas como Cambridge ou Oxford. Mal sabia Seth que Deus já estava preparando Evan Roberts diretamente de uma mina de carvão. Em 1904, Seth foi pregar em New Quay, onde já havia um grupo de jovens cheios de fervor. As reuniões eram intensas, muitas vezes ultrapassando a meia-noite. Em uma dessas noites, Seth tentou encerrar o culto com uma oração, mas o povo se recusou a ir embora, sentindo que algo poderoso estava acontecendo. Esse padrão de reuniões prolongadas se repetia frequentemente. Logo depois, Seth foi pregar na escola preparatória em Newcastle, onde Evan Roberts estudava.
Embora o ambiente entre os alunos fosse frio e sem entusiasmo espiritual, algo novo começou a brotar. Nos primeiros dias, Evan não pôde participar das reuniões por conta de problemas de saúde. Mas no terceiro dia, quando um grupo de jovens de New Quay chegou, tudo mudou. Durante a reunião, cânticos e testemunhos começaram a derreter os corações dos presentes. Os jovens choravam, pediam perdão uns aos outros e buscavam a misericórdia de Deus. Ao ouvir sobre essa transformação, Evan sentiu que finalmente Deus estava começando a responder suas orações. Seth Joshua seguiu para outra cidade e Evan pediu permissão ao diretor da escola para acompanhar Seth e participar das reuniões. No dia 29 de setembro de 1904, Evan saiu de Newcastle com um grupo de cerca de 20 pessoas para uma reunião que começaria às 7 da manhã. Enquanto caminhavam, eles cantavam: "Está aberta, Espírito Santo. Eu recebo o poder do Espírito Santo." Aquela reunião foi inesquecível. Evan saiu dali com uma profunda convicção de que o avivamento estava de fato começando. Ele sentiu que Deus estava movendo-se de maneira incomum e poderosa. De volta à sua cidade natal, Evan carregava um grande fardo em seu coração. Ele sabia que o tempo do avivamento havia chegado e não conseguia pensar em mais nada. Foi então que teve uma visão. Ele viu o país de Gales se elevando em direção a Deus, enquanto o Senhor estendia a mão para abençoar o povo. Para ele, essa visão confirmava que o avivamento estava prestes a eclodir. Cheio de convicção, Evan foi até o pastor de sua igreja local e pediu a oportunidade de falar aos jovens da congregação. Embora o pastor inicialmente não visse muito valor nisso, acabou concordando em ceder à reunião após o culto, caso os jovens quisessem ficar para ouvi-lo. Apenas 17 jovens decidiram permanecer, mas aquela reunião foi o início de algo grandioso. Evan pregou com paixão e simplicidade, transmitindo uma mensagem poderosa. Vocês precisam confessar todo o pecado, se render completamente a Deus e obedecer ao Espírito Santo. A presença de Deus era palpável, e os jovens foram profundamente tocados. Muitos se comprometeram ali a buscar a Deus de todo o coração. Aquela primeira reunião foi apenas o começo de um dos maiores movimentos de avivamento da história. Nos dias que seguiram, as reuniões começaram a crescer de forma exponencial. A cada encontro, mais e mais pessoas se uniam, atraídas pela presença manifesta de Deus. O mover do Espírito Santo era tão evidente que as notícias do que estava acontecendo se espalharam rapidamente. Logo, igrejas em toda a região estavam repletas de pessoas sedentas por mais de Deus. O que começou como um pequeno grupo de jovens fervorosos, logo se transformou em um movimento que sacudiu toda a nação. Uma das características mais marcantes do avivamento no país de Gales era a total ausência de uma estrutura formal. Não havia um cronograma fixo, líderes pré-determinados ou organização rígida. Tudo fluía de forma espontânea, guiado exclusivamente pela direção do Espírito Santo. As pessoas se reuniam para orar, cantar e buscar a Deus, e as reuniões frequentemente se prolongavam por horas, muitas vezes avançando madrugada adentro. Embora Evan Roberts fosse uma figura central, ele frequentemente se mantinha em silêncio, permitindo que o Espírito Santo conduzisse as reuniões. Em vez de dominar os encontros, Evan colocava-se de lado, dando espaço para que Deus operasse livremente nos corações das pessoas. Esse espaço para a ação soberana de Deus foi um dos fatores que diferenciou o avivamento. A cada dia, mais e mais pessoas eram tocadas pelo Espírito de Deus. Centenas, depois milhares, começaram a se converter em um curto período. Em muitos casos,
as pessoas eram impactadas sem que ninguém lhes falasse diretamente. Elas se sentiam tocadas por Deus enquanto caminhavam pelas ruas ou no trabalho, chorando e se arrependendo de seus pecados à medida que a presença de Deus se espalhava. O impacto do avivamento não se limitou apenas às igrejas, mas transformou também a sociedade. As mudanças no comportamento eram notáveis. As taxas de criminalidade despencaram, os bares ficaram vazios e casas de jogo foram fechadas por falta de clientes. Até os tribunais experimentaram uma queda no número de casos para julgar. Nas minas de carvão, onde os trabalhadores tinham o hábito de usar uma linguagem agressiva e blasfema, os mineiros agora entoavam hinos e louvavam a Deus enquanto trabalhavam. Curiosamente, até os cavalos, acostumados com comandos bruscos, estranharam a nova forma gentil com que seus donos os tratavam. O avivamento no país de Gales também teve um impacto global. Missionários e líderes cristãos de todo o mundo viajaram até Gales para testemunhar o que Deus estava fazendo, e muitos retornaram para seus países levando consigo o fervor e a esperança de que Deus também pudesse trazer avivamento em suas próprias terras. O impacto desse movimento foi tão profundo que, mesmo mais de um século depois, as histórias e lições do avivamento no país de Gales continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Não se tratava apenas de números de conversões ou do crescimento das igrejas, mas de uma transformação completa da sociedade e da renovação espiritual de uma nação inteira. Evan Roberts, ao longo de todo o processo, nunca buscou a glória para si. Ele sabia que tudo o que estava acontecendo era obra do Espírito Santo, e ele manteve sua humildade diante de Deus até o fim de sua vida. Embora o avivamento tenha começado a declinar após alguns anos, seu impacto e legado perduram, lembrando-nos do poder transformador da oração e do que Deus pode fazer quando seu povo se entrega completamente a Ele. Após o auge do avivamento, Evan Roberts se viu numa posição desafiadora e incomum. Ele, que havia se tornado o rosto do movimento, começou a sentir o peso das expectativas e da atenção. O avivamento, intensamente ligado à sua liderança espiritual, cresceu de uma forma que ele nunca poderia controlar. Mas para Evan, tudo sempre dependeu da ação soberana do Espírito Santo e nunca de sua própria capacidade. Com o passar do tempo, a pressão sobre ele aumentou. Ele começou a sofrer de exaustão emocional e espiritual, o que hoje seria reconhecido como esgotamento. A intensidade das reuniões, o cuidado com tantas pessoas e a responsabilidade de manter vivo o fogo do avivamento começaram a afetar sua saúde. Em 1906, apenas alguns anos após o início do avivamento, Evan tomou uma decisão difícil. Ele se afastou das atividades públicas, buscando descanso para sua alma cansada. Evan foi morar com amigos em Leicester, onde encontrou recuperação e paz. Embora tenha se retirado dos holofotes, ele continuou a buscar a Deus em oração fervorosa, longe do público. Sua participação no avivamento já havia marcado a história, mas sua jornada pessoal com Deus ainda estava longe de terminar. Muitos se perguntaram por que Evan Roberts se retirou tão cedo, em plena juventude. Alguns lamentaram sua decisão de não continuar liderando o movimento. Outros criticaram seu afastamento. Mas o avivamento nunca foi sobre uma pessoa, e o próprio Evan sabia disso. Ele sempre acreditou que o verdadeiro líder do avivamento era o Espírito Santo e que sua missão havia sido cumprida. Mesmo após o declínio do avivamento no início do século XX, seu impacto foi duradouro. Igrejas foram plantadas, missionários enviados e uma geração inteira de cristãos foi inspirada a buscar a Deus de forma mais profunda e autêntica.
A lição que ficou é que o verdadeiro avivamento não pode ser criado ou manipulado pelas mãos humanas. Ele deve ser desejado, buscado em oração e entregue ao mover soberano de Deus. Evan Roberts viveu até 1951, sem jamais retornar ao púlpito, mas permanecendo fiel ao seu chamado original como intercessor. Longe dos holofotes, suas orações continuaram, influenciando o reino de Deus, assim como no início de sua caminhada. O avivamento no país de Gales é, até hoje, um dos maiores exemplos de como Deus pode transformar sociedades inteiras por meio da oração e do quebrantamento. A história de Evan Roberts nos lembra que, quando o povo de Deus se volta para ele com todo o coração, o céu se abre e a terra nunca mais é a mesma. Essa chama, acesa mais de um século atrás, ainda inspira aqueles que desejam ver o poder de Deus transformando suas próprias vidas e comunidades, ecoando a mensagem atemporal de entrega total, arrependimento e obediência ao Espírito Santo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que buscam edificar sua fé e conhecimento. Agradecemos por estar conosco aqui no Raízes da Fé. Até a próxima. Que Deus abençoe você abundantemente.